Irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 14, e faremos a leitura a partir do verso 32. Na noite em que estamos dando graças a Deus, lembrando a existência desta igreja, nada melhor do que pregar o Evangelho. É isso que essa igreja tem feito durante 125 anos. Marcos 14, a partir do verso 32, dando continuidade à nossa série de mensagens no Evangelho de Marcos. Então foram a um lugar chamado Getsêmani, e ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra. E orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais. Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é este, prendei-o e levai-o em segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo ensinando e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Seguia-o um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Nós vamos orar mais uma vez, buscando a face do nosso Senhor e Salvador. Ó Deus bendito, te damos graças, Senhor, pelo registro dos sofrimentos do Teu Filho. Te damos graças, ó Deus, porque te aprouve que Ele sofresse em nosso lugar e que Ele experimentasse a agonia e a dor do inferno na sua própria alma, em nosso lugar. Te damos graças, Senhor, por um sacrifício tão perfeito, que nos redime e nos salva da nossa culpa, da nossa iniquidade. Te damos graças, ó Deus, porque te aprouve moê-lo e fazê-lo enfermar em nosso lugar. Te damos graças porque ele voluntariamente suportou a dor e o sofrimento, suportou a agonia, a angústia e a tristeza da morte, por amor dos seus. Te damos graças, Senhor, porque agora, por causa de Cristo, a igreja existe. Ela permanece e ela vencerá. Pedimos ao Senhor que Tu nos concedas compreender nesta noite os sofrimentos do Teu servo, o servo do Senhor. Pedimos que nos faças compreender os sofrimentos do Teu Filho nesta noite e o que eles significam para nós hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, conforme nós temos visto na nossa série de mensagens no Evangelho de Marcos, o motivo da execução de Jesus por parte dos romanos
a pedido da liderança judaica, foi desde cedo um problema para os cristãos, especialmente quando iam anunciar a Cristo aos judeus. Pois se Jesus era o Messias, por que as autoridades o rejeitaram? E se ele era o Filho de Deus, por que é que ele não impediu a sua própria morte? Teria Jesus fracassado na sua tentativa de instalar o reino de Deus no mundo? Um dos objetivos do Evangelho de Marcos é dar uma explicação para estes pontos. E aqui ele registra os eventos relacionados com a morte de Jesus, de forma a que nós possamos ter as respostas corretas acerca da razão e do sentido de Jesus. Ou seja, nós começamos agora a partir do capítulo 14, o que chamamos a Paixão de Cristo, onde nós temos o registro dos sofrimentos que o Senhor Jesus teve que passar em cumprimento da sua missão de levar sobre si os pecados do povo de Deus. Nas duas mensagens anteriores sobre a Paixão de Cristo, nós vimos primeiro como Marcos registrou os eventos que antecederam a morte de Jesus. Ele registrou a decisão dos judeus de matar Jesus, capítulo 14, de 1 a 2, como Jesus foi ungido em Betânia por Maria, capítulo 14, de 3 a 9, o pacto da traição entre Judas e os principais sacerdotes, versos 10 a 11, a preparação para a ceia, 10 a 16, e como o próprio Jesus indica o traidor, versos 17 a 21. O que Marcos queria nos mostrar ao registrar estes eventos era, primeiro, a causa humana da morte de Jesus, respondendo à indagação: por que é que ele morreu? A resposta é: ele foi traído por um dos seus discípulos. Ele foi incompreendido pelas autoridades judaicas que o rejeitaram e tramaram e planejaram a sua morte. Marcos também deseja mostrar com estes eventos preparatórios que a morte de Jesus, na verdade, havia sido planejada pelo próprio Deus. Tudo isto estava acontecendo de acordo com o plano de Deus, com o desígnio de Deus desde a eternidade. Marcos deseja mostrar que Jesus tinha plena consciência de que isto lhe haveria de ocorrer. Em seguida, nós vimos a narrativa do motivo da morte de Jesus, que é fornecido pelo próprio Jesus quando, reunido com seus discípulos, na noite da Páscoa, na última ceia, e ele diz que ele vai morrer como sacrifício de Deus pelos pecados do seu povo, e que o seu sangue que seria derramado era o selo da nova aliança que estaria sendo estabelecida entre Deus e o seu povo. Hoje nós temos, em continuação à narrativa, o relato do início daquele sofrimento que Jesus preconizou, profetizou e antecipou aos seus discípulos. Num certo sentido, Jesus começou a sofrer pelo seu povo desde o momento da encarnação, quando ele, deixando a glória, ele se fez como um de nós e assumiu uma natureza perfeitamente humana dentro das suas limitações. Ali começam os sofrimentos de Cristo. E durante o seu ministério terreno, ele suportou a contradição dos pecadores, o desprezo das pessoas, a oposição dos líderes judaicos, as calúnias que os mesmos levantaram, bem como as perseguições que promoveram durante todo o tempo em que ele esteve aqui nesse mundo. E agora estas dores de Jesus, como servo sofredor, como filho de Deus, como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estas dores entram na sua fase mais aguda, ali mesmo no jardim do Getsemane. Nosso alvo nesta noite, então, diante desse relato extraordinário, é entender os sofrimentos vicários do Messias em nosso favor. Vamos ver, em primeiro lugar, a descrição que Marcos faz da agonia de Jesus no jardim. E eu posso perceber pelo menos 10 a 11 pontos ou motivos de angústia no coração, na mente e na alma de Jesus. Mas primeiro, vamos responder à pergunta: o que era o jardim do Getsemane? Era um pequeno horto ou um orquidário que ficava nas encostas do Monte das Oliveiras. A localização até hoje é ignorada. Existem pelo menos 3 Getsêmanes hoje lá no Monte das Oliveiras, 3 locais, cada um deles reivindicando ser
o local correto daquela noite. Getsêmani significa prensa de óleo, um lugar onde as oliveiras são prensadas, espremidas, para dali se fazer o óleo. Provavelmente aquele horto era uma pequena propriedade de algum discípulo de Jesus ou de algum simpatizante, algum amigo de Jesus. E era ali que Jesus se abrigava todas as noites durante o tempo, aquela semana que ele passou em Jerusalém. Ele durante o dia estava no templo ministrando, à noite ele ia para esse pequeno horto, essa propriedade particular, com seus discípulos, onde ele dormia juntamente com eles. Somente os seus discípulos sabiam daquele lugar, que era o refúgio de Jesus. O alvo do segredo da localização era exatamente escapar às tentativas das lideranças judaicas de apanhar Jesus e de pegá-lo. Jesus sai com seus discípulos naquela noite, após a ceia, após o estabelecimento do que seria a nova aliança, e ele tem no coração o desejo de orar. Ele sabia o que estava prestes a acontecer. Ele já podia ouvir os pés de Judas se encaminhando para o jardim com os guardas. Ele sabia mais do que nunca que era um momento crucial do seu ministério e da sua encarnação. Ele sabia que precisava ter comunhão com o Pai, e ele carecia da presença e do suporte dos seus discípulos. E é nesse objetivo que ele se dirige ao jardim, e ele destaca especialmente aqueles discípulos que durante o seu ministério mais próximos estiveram de Jesus, Pedro, Tiago e João. Em que consistiu então o sofrimento de Jesus naquela noite? Como eu disse, eu queria destacar 10 a 11 pontos aqui. Primeiro, o sofrimento de Jesus naquela noite consistiu no pavor, na angústia e na tristeza da morte que se avizinhava. É o que lemos aí no verso 33. Levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou-se a sentir-se tomado de pavor e angústia. E no verso 34, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ou traduzindo de outra maneira, está tomada de uma tristeza mortal. Primeira agonia de Cristo. Pavor. Pavor da morte. Medo. Medo que virou angústia e uma tristeza mortal no seu coração. Não podemos esquecer o fato de que Jesus era perfeitamente Deus e perfeitamente homem. E na sua natureza humana, o pavor, o medo e a angústia invadiram o seu coração naquele momento que ele sabia que era um momento crucial. Não era que Jesus tinha medo de morrer, mas é o modo pelo qual ele morreria. Ele estaria levando sobre a sua alma humana perfeita, carregando sobre a sua natureza perfeita a culpa dos pecadores, a sua alma santa e perfeita, imaculada, jamais tocada pelo pecado, seria manchada naquela noite, aliás, no dia seguinte. Ele que nunca experimentou o pecado, seria feito pecado por nós. Daí o pavor, a angústia, a tristeza mortal diante da perspectiva daquele momento, em que a sua alma pura e imaculada vai ser feita oferta pelo pecado, ele mesmo sendo feito pecado em nosso lugar, tornando-se maldição em nosso lugar. Essa angústia de Cristo Jesus e o sofrimento que penetra a sua alma ao ponto dele dizer que ele sente pavor, angústia e tristeza mortal no seu coração. Ali o Messias começa a agonizar. Segundo, o sofrimento de Jesus se manifesta aqui na mortificação da sua natureza humana. Nós vemos aí no verso 35 que ele se adianta um pouco, prostra-se em terra e ele ora a Deus para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E ele orava: Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. A missão de Cristo quando veio a este mundo foi beber o cálice da ira de Deus contra os pecadores. Essa é uma figura que o Senhor Jesus está tirando do Antigo Testamento. Nos profetas, frequentemente há a descrição de Deus como tendo um cálice na sua mão, uma taça grande,
cheia dos terrores, da ira, do castigo e do furor de Deus, e que Ele está pronto para derramar sobre as nações e sobre os pecadores. Deus está pronto para derramar a taça da sua ira sobre o impenitente, sobre o ímpio, como castigo pela sua iniquidade. Agora é o momento em que Deus toma aquela taça e entrega ao seu filho para que beba. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, essa taça, a taça da ira de Deus, que eu sei que eu tenho que beber até o fim. A natureza humana perfeita de Cristo se encolhia diante desse fato. A sua natureza humana relutava diante da possibilidade de que dali a alguns instantes estaria bebendo até a última gota o cálice da ira de Deus, onde Deus derramaria sem restrição alguma todo o seu furor contra o pecado. Mas, logo em seguida, Jesus subjuga a sua natureza humana. Ele a domina, ele a submete. Ele diz, mas não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Todos nós sabemos a dor de negar-se a si mesmo. Todos nós sabemos o que é que custa quando nós nos mortificamos a nós mesmos, nós morremos para nós mesmos em função de outra coisa. Negar-se a si mesmo é uma das dores mais intensas que um ser humano pode experimentar. E aqui no caso, o que está em jogo é a própria vida do Senhor Jesus e o tocar o pecado, o beber o cálice da ira de Deus. E aqui ele se entrega completamente. Não seja feita a minha vontade humana seria nesse momento me levantar e ir embora. Mas eu não vou fazer isso, eu vou até o fim nesse propósito, no motivo pelo qual eu vim ao mundo, que é beber até a última gota o cálice da ira de Deus, seja feita a tua vontade. A agonia de mortificar-se, é aqui que ele começa a morrer. É aqui que ele começa a experimentar as dores da morte. Quando ele voluntariamente se submete à vontade do Pai, e ele sabe que a vontade do Pai é essa, que ele beba até o fim o cálice do sofrimento. Terceiro, o Evangelho de Lucas nos diz que naquele instante, Lucas 22, 43 a 44, um anjo do céu desceu e o confortava. E o suor de Jesus, as gotas, se transformavam em gotas de sangue, grandes gotas de sangue que caíam no chão. Tal a agonia e o sofrimento que o Senhor Jesus passava naquele momento. A dor mental, o sofrimento mental que ele estava experimentando naquele instante. Ele começou a sangrar pelos nossos pecados ali no Getsêmani. Só o Calvário não era bastante. Ele tinha que começar no Getsêmani, a morrer no Getsêmani e a sangrar no Getsêmani pelos nossos pecados. Nos diz o texto de Hebreus capítulo 5, verso 7, que nessa ocasião ele ofereceu súplicas com grande clamor e lágrimas àquele que o poderia livrar. Jesus orou com grande clamor, clamando a Deus, apesar de Marcos não nos relatar assim. Mas a tradição oral, advinda certamente das testemunhas oculares, é que naquele momento de agonia, transpirando sangue, com grande clamor e lágrimas, em choro, ele clamava ao Pai. Pai, se é possível, passa de mim este cálice, não uma vez, mas 3. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quarta agonia do Senhor Jesus, o fracasso dos seus discípulos. Vejam só, meus irmãos. No verso 34, Jesus diz aos discípulos, ficai aqui e vigiai. Era para mais de meia-noite. Tinha sido um dia difícil, um dia comprido no templo. Depois eles tiveram a ceia no cenáculo, que deve ter se prolongado. De acordo com o Evangelho de João, Jesus fez vários discursos ou palestras aos seus discípulos, bem extensas, conforme temos no Evangelho de João. E quando eles vão para o jardim, já era noite alta. Todos estavam cansados, mas o momento não era de repousar. Era um momento crítico. Era um momento crucial, era o clímax do ministério de Jesus. E ele precisa do suporte, da companhia dos seus discípulos.
E ele diz, fiquem aqui e vigiai. O Senhor Jesus não estava pensando nas orações dos discípulos em seu favor, mas estava pensando neles, porque também era um momento de grande provação para os discípulos. E ele se adianta um pouco e vai orar. E diz o texto, verso 37, que depois de orar a primeira vez, ele volta e encontra os discípulos dormindo. E ele então se dirige a Simão, no verso 37, Simão, tu dormes, não pudeste vigiar nem uma hora, vigiar ali seria vigiar em oração. Está acordado, alerta, intercedendo diante de Deus. E por que Simão? Porque no verso 29, anteriormente nós temos o registro de que quando Jesus anunciou que haveria de morrer e que os discípulos haveriam de abandoná-lo, Simão disse assim, verso 29, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Olha, todo mundo pode te abandonar, eu jamais. E no verso 31 diz que Pedro insistia com veemência, dizendo, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E assim disseram todos. Pedro foi o primeiro a dizer que jamais trairia Jesus. E agora, quando chega o momento, nenhuma hora ele pode orar. Nenhuma hora ele pode orar. E o Senhor Jesus diz no verso 38, vigiai e orai para que não entreis em tentação. A tentação ali seria ser infiel a Cristo. A tentação ali seria negar a Cristo quando a hora da verdade chegasse. O motivo é que o Espírito, na verdade, está pronto. Eles conheciam a verdade, tinham sido instruídos pelo Messias, na verdade de Deus, mas a carne, a natureza humana é fraca. Sempre há necessidade de oração, de vigilância, e aquele era o momento de orar. Diz o verso 39, que Jesus foi orar de novo, verso 40, voltando achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder. 41 diz que veio pela terceira vez, depois de orar a terceira vez, e disse, agora basta, vocês ainda dormem e repousam? Chegou a hora em que o Filho do Homem está sendo traído. Eu acredito que entre as dores mais excruciantes de Jesus naquela noite, ver o fracasso dos seus discípulos foi provavelmente a maior delas. Como que 3 anos de ministério jogado fora. Os discípulos não aprenderam nada. Na hora do teste, todos eles falharam. Eles não eram capazes de ficar perto de Jesus, em oração. Era preciso orar pela fraqueza da carne, mas o sono e o cansaço prevaleceram. Que dor e que tristeza para o mestre, ao ver que os seus próprios discípulos não o acompanham naquele momento crucial. Em quinto lugar, nós vemos o sofrimento de Jesus diante da expectativa de que ele, o Filho do Homem, vai ser entregue na mão de pecadores. Verso 41, ele diz no final, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Ele, o Filho do Homem, ou seja, o Filho de Deus, o Senhor de tudo e de todos, o Filho de Deus encarnado, o Redentor, o Salvador, o Messias de Israel, ele está sendo vilmente entregue na mão de pecadores endurecidos, como um reles malfeitor, o justo entregue à morte pelo injusto, o puro e santo, acossado, perseguido, traído, julgado e morto pelos ímpios. Que sofrimento para aquele que é o Filho de Deus, ao vir aqui nesse mundo. Em sexto lugar, o sofrimento de ser preso pelos líderes do seu próprio povo. Verso 43 diz que ele estava falando quando chegou Judas e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Esses que estão aí alistados, sacerdotes, escribas e anciãos, eram os que compunham o Sinédrio, que era a autoridade religiosa maior do povo judeu. A ordem da prisão preventiva de Jesus foi decretada pelo Sinédrio. E a pressa era tanta, que nós lemos nos outros evangelhos, que eles conseguiram uma pequena guarda de soldados romanos, mas que acharam que não era suficiente e saíram ajuntando quem eles puderam. Por isso que tinha uma turba de porretes e espadas. Saíram ajuntando. Assim, ei, vamos pegar um malfeitor que está ali, vamos bater num ladrão que está ali, junta, vai, o que é que tu tem em casa? Eu tenho um porrete, tenho um pau, tenho uma espada, bora, vamos todo mundo atrás desse malfeitor. Isso tudo instigado pelos líderes do próprio povo de Deus.
Aqueles que deveriam ter recebido o Messias determinam a sua prisão como um malfeitor. Os líderes do povo de Deus, absolutamente cegos, endurecidos, incrédulos, cheios de ódio em seu coração, dispostos a acabar com Jesus Cristo. Eu fico pensando na dor de Jesus ao ser rejeitado pelos líderes do seu povo. Povo que ele amou. A Bíblia nos diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Veio para o povo de Deus, o povo da antiga aliança, a descendência de Abraão, e foi plenamente rejeitado por ela. Que dor, que sofrimento ele começa a sentir ali. Em sétimo lugar, a dor de ser traído por um dos seus discípulos. Versos 44 a 45. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem um beijar é este, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Judas sabia que Jesus se abrigava à noite no Getsemane. Todas as noites ele tinha estado com Jesus ali. E ele agora trocou aquela informação por 30 moedas. E ali ele comanda, ou guia, o pelotão enviado pelos líderes judaicos para prender Jesus. E o sinal era o beijo. O beijo era um gesto de respeito muito comum entre discípulos e rabinos naquela época, mas serviria para identificar na penumbra, na escuridão da noite, quem era aquele que os guardas deveriam prender. Judas havia acabado de comer com Jesus e seus discípulos no cenáculo, e agora chega com a turba. Existe uma dor maior do que a traição, de ser atraiçoado por alguém que come da sua própria mesa, que coloca a mão no mesmo prato, que durante 3 anos andou com Jesus, fez os mesmos milagres que os outros apóstolos fizeram, ouviu todo o ensino de Jesus, privou da companhia de Jesus. A dor de ser traído por um dos seus amigos. Em 8º lugar, a dor de ver Pedro lançar mão da espada. Verso 47. Diz aí que um dos circunstantes, que Marcos não quer dizer que é Pedro, mas nós sabemos pelo Evangelho de João que foi, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Nós sabemos pelo Evangelho de João que foi Pedro que fez isso, e que o nome do servo era Malco. O servo era Malco. Sabemos também que Jesus curou a orelha daquele servo. Eu fico pensando aqui o seguinte: Jesus sempre ensinou o amor e o perdão aos seus discípulos, especialmente aos inimigos. Ensinou aos discípulos a não reagir com violência às provocações. Mas agora ele vê o seu discípulo principal sacar da espada e cortar a orelha dos inimigos. Era como se 3 anos de ensinamento caísse por terra. Mais dor sobre o Cordeiro de Deus. A mesma dor que nós sentimos quando nós vemos pessoas em quem investimos, a quem dedicamos a nossa vida. A mesma dor que nós sentimos quando vemos um filho, a quem ensinamos desde cedo o caminho correto. De repente ele toma uma atitude que é completamente diferente de tudo aquilo que nós ensinamos. A dor de ver isso acontecer. Em 9º lugar, a dor de ser preso como um malfeitor. Versos 48 e 49. Disse Jesus: saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo ensinando e não me prendestes. Contudo é para que se cumpram as Escrituras. Jesus estava sendo preso na surdina, longe do povo, sem chance de defesa, sendo preso por uma turba armada de espadas e cacetes. Ele que nunca cometeu violência nenhuma. Todos os dias ele estava no templo ensinando. As pessoas ouviram o ensino dele. Jesus não era violento, não pregava violência, não cometeu violência contra ninguém. Mas agora os líderes mandam prendê-lo com uma turba armada de espadas e porretes, como se ele fosse um malfeitor. A vergonha, a humilhação de ser preso dessa forma. Mais dor sobre o Cordeiro de Deus. Em 10º lugar, a dor da fuga dos apóstolos. Veja como tudo começou com falta de oração, não é verdade? Primeiro, eles não oraram. Não oraram, então, quando chegou o momento, eles
perderam a visão espiritual, reagiram na espada, carnalmente. E agora fogem. Diz aí o verso 50, então deixando todos fugiram. Mais dor para o coração puro de Jesus. Agora ele é abandonado por todos os seus discípulos, seus apóstolos, que fogem, deixando a sua própria sorte, fracos espiritualmente, desmoralizados e com medo. Eles simplesmente abandonam Jesus à sua sorte. Salve-se quem puder, cada um por si. E ali Jesus vê os seus amigos o abandonarem ao seu próprio destino. Que dor para o mestre! E como se não bastasse, Marcos ainda prega um último prego no caixão onde Jesus seria sepultado. Ele narra aí do verso 51 a 52 a sua própria fuga. João Marcos era um jovem naquela altura. Seguia um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Esse aqui não é outro senão o autor desse evangelho. Essa passagem só aparece aqui dos 4 evangelhos. E a única razão pela qual ela é incluída, já que ela parece não ter valor nenhum, era como que fosse uma confissão do autor do evangelho, dizendo assim: e eu fugi também. João Marcos, jovem a essa altura, morador de Jerusalém, rico. No original a palavra para lençol é linho. Era uma túnica de linho caríssima. Apenas pessoas da classe alta tinham condição de ter esse tipo de vestido. Seguia Jesus, seguia a turba de noite, na hora que a procissão estava se aproximando de Jerusalém. Com certeza houve bagunça, confusão, barulho, e ele então acorda e é um seguidor de Jesus, já simpatizante, começa a seguir e provavelmente é identificado. Ei, esse aqui também é discípulo. Ele virou-se para correr, seguraram na túnica. E ele fugiu nu. Ele fugiu nu, mas não ficou. Preferiu fugir nu a ficar ao lado do seu mestre. Aqui está a confissão de João Marcos. E eu o abandonei também. Queridos, aqui está o relato pungente dos sofrimentos de Cristo no jardim do Getsemane. Eu quero fazer uma pergunta. Por que Getsemane? Por que Deus não arranjou as coisas em sua providência para que Jesus fosse preso logo que ele entrasse no jardim? Por que a demora em Judas chegar, dando tempo para que houvesse a agonia, a decepção, a traição, a dor, o abandono? Por que o Getsemane? A resposta vem em 2 direções. Primeiro, porque tinha que ficar claro que a obediência de Jesus à vontade do Pai foi voluntária. Tinha que ficar claro que Jesus, a cada decepção, a cada momento, desses 11 momentos que eu mencionei, cada um deles foi uma escolha de Jesus. Em cada um deles ele resolveu continuar o que ele estava fazendo. Ele se deu voluntariamente à morte. Getsemane mostra isso. Ele se submeteu ao Pai, submeteu sua vontade ao Pai. Ele sabia que a Escritura tinha de ser cumprida. Cada um desses passos que nós relatamos acima é um teste da sua resolução de dar a vida pelo seu povo. Por quê? Porque somente a morte voluntária do Filho de Deus pode salvar o pecador. Ele tinha de vir de livre e espontânea vontade. Ele tinha que entregar voluntariamente a sua alma, a sua vida, o seu ser em prol do pecador. Não poderia haver qualquer suspeita de que foi impelido, foi forçado ou coisa semelhante, mas ele voluntariamente o fez. Por isso Getsemane. Por isso estas horas de agonia, em que a cada momento ele diz: eu continuo no propósito. Ele começa a sentir o pavor da morte. Resolve continuar. Ele sente a tristeza mortal no coração. Resolve continuar. Vê os seus discípulos dormindo em vez de orar. Resolve continuar. Sente a sombra da cruz se projetando na sua alma. Resolve continuar. Sente o gosto do cálice da ira de Deus.
resolve continuar. Ouve os passos de Judas se aproximando, resolve continuar. Ouve o tilintar das espadas, resolve continuar. Ver Pedro colocando tudo por terra, agindo como qualquer pessoa do mundo agiria, ele resolve continuar. Ver os seus apóstolos abandonando e fugindo, ele resolve continuar. Jesus voluntariamente se entregou por nós. Ele mesmo diz, de acordo com o relato de Mateus, que se ele quisesse, ele podia ter pedido ao Pai e mandaria uma legião de anjos para salvá-lo. Em nenhum momento ele fez isso. Getsemane era necessário para que ficasse claro que o Filho de Deus deu sua vida voluntariamente por nós. Que ele foi à cruz porque quis. Porque ele quis. Mas também tem uma segunda resposta. A razão do Getsemane não foi somente para mostrar que a morte de Jesus foi uma decisão voluntária dele. Mas é que, e eu digo isso com todo respeito, só o Calvário não era bastante. Só o Gólgota não era bastante. Jesus tinha que experimentar um inferno eterno em toda a sua plenitude. Ele tinha que sentir e provar toda a dor e todo o sofrimento que Deus tem reservado para os pecadores. Ele tinha que provar o gosto amargo da dor, do isolamento, da traição, da decepção, do desespero, da angústia, do medo e do terror. E tudo isso começa a acontecer em Getsemane. Num certo sentido, só a crucificação não seria suficiente para que ele experimentasse em plenitude o inferno que Deus tem preparado em sua ira para os pecadores. Era preciso mais tempo. E ali o Messias começa a morrer, e ali ele começa a suar sangue. A sua paixão, como eu disse, começa na encarnação, mas ela acentua-se no Getsemane e tendo seu clímax no Gólgota. Ali, entre Getsemane e Gólgota, Cristo experimenta a morte eterna e o inferno e todos os seus horrores em sua plenitude. Por isso, já não resta mais inferno para os que são de Cristo Jesus. Já não resta mais medo da eternidade. Já não resta mais expectativa de sofrimento, de castigo e de juízo, porque Cristo sorveu até a última gota o cálice da ira de Deus. E é por isso que nessa noite você e eu podemos cantar e louvar a Deus, dizendo: bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Porque se ele não tivesse feito isso, a morte não teria sido vencida, a justiça de Deus não teria sido satisfeita, e você e eu não poderíamos ser perdoados e justificados dos nossos pecados. O que é que podemos aprender então em conclusão? Ele sofreu, ele morreu, ele foi sepultado, ressurgiu dentre os mortos, subiu aos céus, está exaltado à direita de Deus e vive eternamente para interceder em favor do seu povo. E voltará outra vez. Eu quero, em primeiro lugar, trazer uma palavra aos que estão sofrendo hoje à noite. Talvez você entrou aqui nesta noite e está sofrendo, está sentindo dores, angústias, por causa de alguma circunstância dessa vida. Um problema financeiro, um problema de relacionamento, doença, perda de um ente querido, separação. Eu sei que às vezes a gente costuma dizer: ah, é o meu Calvário, é a minha cruz, é o meu Getsemane. Saiba nesta noite que nenhum sofrimento que você possa passar chegará perto do sofrimento do Filho de Deus. Num certo sentido, ninguém jamais sofreu como Jesus Cristo sofreu entre o Getsemane e o Gólgota. Mas eu estou lhe dizendo isso por outro motivo. É que Ele pode se compadecer de você. Ele pode compreender o que é o sofrimento. Ele sabe o que é ser traído. Ele sabe o que é ser abandonado. Ele sabe o que é ficar decepcionado com as pessoas. Ele sabe o que é sentir pavor e angústia da morte. Ele é um Salvador perfeito que pode se compadecer da sua dor e do seu sofrimento. Aproxime-se dele nesta noite. Coloque diante dele a sua dor, a sua angústia,
a sua doença, a sua necessidade, e você encontrará na pessoa de Jesus Cristo o Salvador perfeito, que lhe compreende, que entende o que é sofrer, e portanto ele pode se compadecer de pessoas como eu e como você. Eu queria nesta noite lhe convidar a colocar esse fardo na presença do Senhor Jesus, pois ele compreende e ele pode socorrê-lo na sua angústia. Em segundo lugar, eu quero nesta noite me dirigir àqueles que estão aqui e que porventura estão buscando perdão e absolvição para os seus pecados. Talvez você entrou aqui nesta noite e a sua consciência o acusa, a sua consciência o incomoda. Você sabe que você pecou diante de Deus, que você ofendeu pessoas, que você não procedeu corretamente. Talvez só você e Deus saibam disso. Talvez sua esposa não saiba, seu marido não saiba, seus filhos, o seu chefe no seu negócio, os seus amigos. Talvez ninguém saiba, mas a sua consciência lhe diz que você quebrou a lei de Deus, que você ofendeu a Deus, e há essa perspectiva de terror, de juízo e de castigo, porque você sabe que Deus a tudo vê. Deus sabe todas as coisas. A sua esposa pode não saber, mas Deus sabe. Seu marido pode não saber, mas Deus sabe. Seus amigos, seus filhos podem não saber, seus pais podem não saber, mas Deus o está vendo nesta noite. Eu quero lhe dizer que existe uma salvação completa, plena, perfeita e suficiente em Cristo Jesus. Uma salvação tão completa que uma vez que você seja recebido por Deus em Cristo Jesus e perdoado, já não resta qualquer condenação sobre você. É um perdão tão completo e perfeito que você terá acesso à presença de Deus como se fosse o próprio Senhor Jesus Cristo. É um perdão tão completo e perfeito que Deus o tratará não como você merece, mas o tratará como se fosse o próprio Senhor Jesus Cristo, porque a justiça de Cristo será imputada a você. Não existe salvação mais completa e perfeita do que essa. As suas obras, os seus méritos, as suas tentativas, eles não podem conquistar ou conseguir ou produzir nada que agrade ou satisfaça a justiça de Deus. Mas Cristo Jesus suportou sobre si a ira de Deus e o castigo destinado a pecadores. Creia em Cristo nesta noite. Receba-o como pagamento pela culpa do seu pecado. Confesse a Deus o seu pecado e pela fé receba o perdão que Deus lhe oferece. Experimente a reconciliação com Deus. Você que está desviado, você que está longe dos caminhos de Deus, talvez entrou aqui nesta noite ou frequenta a igreja apenas por uma questão de tradição, mas que durante a semana, no seu negócio, na sua família, está vivendo longe dos caminhos de Deus. Deus o convida nesta noite. Eis o Salvador, agonizando no Getsemane, conquistando um perdão completo e perfeito para pecadores como você e como eu. Venha a Ele nesta noite. Uma palavra final a todos aqueles que um dia creram em Cristo para a salvação de suas almas e que estão trilhando o caminho da salvação. Queridos, diariamente precisamos de Cristo. Diariamente precisamos voltar a Ele e renovar este perdão, renovar esta experiência de purificação. Nós precisamos de Cristo não somente no início da nossa vida cristã, quando fomos perdoados e declarados cristãos, mas nós precisamos dele diariamente como alimento completo e pleno das nossas almas, porque nós continuamos pecadores. Nós ainda sentimos a força do velho homem dentro de nós, nós sentimos ainda o desejo do pecado dentro de nós, e nós pecamos por pensamentos, palavras, por atos. Preciso de Cristo a cada instante do meu viver. E eu queria nesta noite lembrá-lo disso.